Boa noite, irmãos. Nós louvamos ao Senhor pela grandeza dEle, pela tua santidade, e nos trazer aqui para juntos poder louvar e engrandecer o nome dEle. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai amado, louvamos o teu nome pelo teu amor, pela tua graça e pelas tuas infinitas misericórdias. Amém. Hoje, grandioso Deus, como um dia de culto, de louvor e adoração a Ti, nós queremos render, grandioso Deus, o melhor louvor, grandioso Deus, e que chegue ao Teu trono de graça e receba, grandioso Deus, a nossa adoração. Amém. Queremos ouvir a Tua voz, fala conosco, abençoando, grandioso Deus, a vida do Teu servo, pastor Eliezer, onde tem trazido mensagens, grandioso Deus, que tem edificado cada coração. Amém. Muito obrigado, grandioso Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Deus de promessa, Deus ele cumpre na tua palavra tudo aquilo que ele tem realmente dito, basta que nós realmente confiemos e esperemos somente nele. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
momento de intercessão. E na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, a Sônia Lúcia, João, Darlan, Fabiana, José Roberto, Neuza, Maria da Penha, Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, Lorena, Valnério de Seu, Inácio, Edmeia, Ivonete, Maria Nazaré, Thaís, Wilson Jorge, né? Leci, Jane família, Rosa Maria, Maria Júlia, Elza, Jennifer, Daniele, bairro de São José, Maricá e autoridades. E eu quero também agradecer a presença dos amigos do Renildo, que está aqui com a gente, e o Renildo, né, que estava tanto tempo sumido, e a gente gostaria de falar isso daqui do púlpito, o Leandro e o Rinaldo, não é isso? Acertei o nome dos dois? Deus abençoe a vida de vocês, tá? E Renildo, volta pra gente, está muito sumido, né? Seu lugar é aqui com a gente, você faz falta. Volta para casa. Volta para casa. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque nós podemos agora, Pai, colocar esses nomes diante do Senhor, orando por eles, Pai, orando para que Tu possas entrar em providência, entrar com providência em cada necessidade, Pai, e que Tu possas, Senhor, estar também abençoando os pedidos que foram feitos aqui, família, igreja e tudo aquilo que nós pedimos também na nossa coluna de oração. Te pedimos, Senhor, pela vida desses que estão aqui, Senhor Renildo, que já é da nossa igreja, Pai, mas nós queremos Te pedir pelo Leandro, pelo Rinaldo, que está aqui com a gente também. Abençoe a vida deles, Pai, abençoe seu trabalho, suas famílias, toma-os em Tuas mãos. Abençoe esse culto, Pai, que estamos fazendo aqui agora, que Tu possas estar nos dirigindo com Teu Espírito Santo. Abençoe aquele que está nos acompanhando pela internet agora, que eles possam ser alcançados por Tuas misericórdias também. E toma cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor, que Tu possas ter uma bênção especial para cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar
traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, Nós vamos estar lendo agora a palavra de Deus. Está em Lamentações, né? Melhor dizendo, capítulo 3, do 21 ao 26. Eu estarei lendo junto com os irmãos aqui nessa tradução. Obrigado, irmão. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Está um pouquinho lento ali, a irmã já tinha me dito isso. Eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando aí na tradução dos irmãos. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Pai, ajude-nos, Senhor, na aplicação dela. Fala aos nossos corações também, na meditação da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmão, semana passada nós falamos que orar faz bem a muitas coisas, faz bem para que nós não fiquemos ansiosos, nos dá esperança. E nós vamos continuar refletindo sobre por que esperar em Deus é tão importante, né? E o tema da mensagem é esperando as promessas de Deus. Olha, esperar não é fácil, né? Ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo, onde tudo é muito rápido, as coisas são muito rápidas. Quando a gente quer uma internet, a gente procura uma internet rápida, né? Quando a gente quer procurar uma fila, a gente procura uma fila rápida. Quando a gente quer comer uma comida, a gente quer um fast food, que é uma comida rápida também, né? Então, tudo nesse tempo a gente quer muito rápido. Só que na palavra de Deus, tem vários textos. Se eu fosse ler todos os textos que tem dizendo para que nós esperemos, exortando para que nós esperemos, nos ordenando, dizendo que nós
devemos esperar. Esperar o quê? Esperar pelo Senhor, esperar em Deus. Mas como nós dissemos, esperar não é fácil, mas é a maneira mais fácil de se viver. Amém? Porque tem muitas pessoas que estão em dificuldade agora, vivendo agora, o seu contexto é de dificuldade, por quê? Não esperam no Senhor. E às vezes reclamam, como está difícil, como está complicado, mas seria mais fácil se ele colocasse a sua esperança em Deus. É a maneira mais fácil, porque nós não vivemos nas impossibilidades humanas. É uma das coisas que nós devemos também refletir. São coisas que a gente olha na nossa vida, a gente pensa assim, isso é impossível. Por quê? Nós estamos olhando com uma impossibilidade humana, mas nós cremos num Deus que faz o quê? O impossível. Por isso que é mais fácil você crer dessa forma, nas impossibilidades que Deus pode fazer. Ele é o Deus do impossível. A gente muitas vezes canta, né, louvores que falam sobre esse Deus do impossível. Mas eu quero colocar 4 coisas aqui para a nossa reflexão, para que nós estejamos aqui falando a respeito desse porquê esperar em Deus é tão importante. Porque colocamos em suas mãos a autoridade de tomar todas as decisões da nossa vida. Todas. Não é algumas não, todas. Deus, quando nos pede que nós entreguemos tudo para Ele, é porque Ele vai estar com a incumbência de exercer a autoridade completa sobre a nossa vida. Ele quer totalidade de vida. E nós temos que entender isso, tá? Vamos resolver uma coisa pequenininha. Antes, vamos orar ao Senhor, entregar a autoridade a Ele, colocar a nossa esperança nele. Uma coisa mais ou menos, também coloque dentro da autoridade de Deus, uma coisa grandona. Aí é mais fácil até da gente colocar, né? Porque a gente não tem condição de resolver, muitas vezes a gente olha assim e fala assim, eu não tenho condição de resolver isso, aí eu vou botar nas mãos do Senhor para que Ele resolva. Não, a autoridade do Senhor, ela precisa ser completa na nossa vida. E Salmos 5:3 diz o seguinte: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Logo pela manhã, nós temos que procurar a presença do Senhor. Aqui, quando lá em Jeremias ele fala assim, a minha porção é o Senhor. O que significa isso? Aquilo que a minha vida precisa é o quê? Deus. Ele está dizendo isso. Quando ele diz assim, a minha porção é o Senhor, ele diz, aquilo que eu preciso para a minha vida é Deus. Ele resume tudo. Jeremias, quando ele cita esse texto, para mim é um dos mais bonitos da Bíblia, esse de Lamentação de Jeremias, ou Lamentações de Jeremias, né? Porque a gente vê aqui um profeta que estava passando um momento muito difícil. A gente precisa olhar para o contexto de Jeremias. Não era fácil o contexto no qual ele estava vivendo. Ele estava passando por perseguição do povo, da liderança do povo, do rei, né, de Judá, e todos os anciãos, todos estavam perseguindo Jeremias, ao ponto de jogar ele no fundo de um poço, para que ele não pregasse mais, não profetizasse mais. E ele já estava profetizando a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. E estava dizendo o seguinte para o povo, olha, vocês querem viver? Se vocês querem viver, não fiquem dentro de Jerusalém. Olha a profecia que ele estava
naquele momento, anunciando aquele povo. Difícil de você ouvir isso, porque para eles, Deus não iria permitir que Jerusalém fosse invadida, assim como Ele não permitiu em várias vezes, em várias ocasiões. Deus interviu e não permitiu que aquela cidade fosse destruída. Ele estava falando sobre a destruição do templo, e até além daquilo que poderia acontecer com a cidade. Não, o templo é do Senhor, o templo não vai ser destruído, mas o pecado levou àquela condição. Então o profeta estava falando aquilo que Deus estava pedindo para ele falar, e ele dizendo essas palavras. Ele estaria no meio de uma terra arrasada, e ele já sabia disso. Não ia sobrar nada, mas a porção do profeta, aquilo que ele precisava, era Deus. Olha como é que esse contexto passa a ser muito forte, essa mensagem passa a ser muito forte, olhando para esse contexto. E às vezes nós nos vemos nessa situação, momentos tão difíceis na nossa vida, e a gente olha assim, fica como que meio perdido, né? A gente acha que tudo já acabou, que não tem mais jeito. Se a gente olhar para cima, para a autoridade do Senhor, colocando Ele em primeiro lugar, a gente vai olhar para cima e vai sempre ter a porção que é Deus na nossa vida. Amém? Em segundo lugar, por que esperar em Deus é tão importante? Porque em primeiro lugar vem Ele. Eu quero esperar em Deus, mas o mais importante é o que Ele vai fazer. Não. Aí você inverteu as coisas. Em primeiro lugar, você precisa buscar a Ele. Olha o que diz a palavra de Deus num versículo muito conhecido de todos nós. Entrega e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha a ordem desse versículo. Em primeiro lugar, entregar. É isso aí. E entregar a Ele. E o mais Ele fará. Em primeiro lugar, vem o quê? A procura pelo Senhor. Nós devemos sempre agir dessa forma. E muitas vezes a gente quer, em primeiro lugar, que Deus faça, para que depois a gente procure Ele, né? Isso é uma barganha, quando nós pensamos dessa forma, né? E o mais Ele fará. E se Ele fizer diferente daquilo que a gente pensa? A gente vai aceitar? Se nós buscarmos Ele em primeiro lugar, se Ele ficar em primeiro lugar, quando nós formos ter esperança para que algo seja resolvido, nós já vamos ficar supridos. Porque nós vamos saber que depende dEle, da forma dEle, do jeito dEle, Ele fará. Então, em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus. Em terceiro lugar, por que esperar em Deus é tão importante? Porque podemos crer num Deus que é poderoso. Irmãos, quantas vezes a gente fica insensível com relação a isso? A gente demonstra uma fé muito fraca nesse Deus, tá? Eu já vi pessoas crentes dizer assim: eu sou um pouco cético a respeito disso. Já ouvi frases assim: eu sou um pouco cético a respeito disso. Quer dizer, a pessoa não tem fé a respeito de algo, né, que muitas vezes está na esfera espiritual, ou que todas as vezes precisa estar. Na realidade é essa, porque nós vivemos numa esfera espiritual. Eu vejo dessa forma. Nós não estamos aqui no momento onde nós estamos vivendo numa esfera espiritual. Não, quando nós saímos aqui e vamos para a nossa casa também, no caminho estamos vivendo também numa esfera espiritual. Vivemos no Espírito. A realidade é essa.
Nós somos espirituais, nós somos seres espirituais. E quando nós nos entregamos a Cristo também, nós vivemos em um reino de Deus, num reino de Deus, um reino espiritual. A nossa casa é um lugar espiritual, o nosso trabalho é um lugar espiritual. Nós devemos crer dessa forma. As nossas coisas também, elas também são também do Espírito, elas não são nossas. Pertence a Deus. Então nós temos que entender isso. Aquilo que temos também é de responsabilidade espiritual nossa. Eu me lembro do Mozaniel, né, falando do gatinho, né, e falando ali que estava orando pelo gatinho. Quantas vezes eu já orei pelas minhas plantas, pelos meus animais, cuido deles espiritualmente também, irmãos. Eu trabalho, quando saio de casa, o carro, quando eu pego ele para sair, eu peço que Deus esteja ali comigo, né? O anjo está lá do meu lado. Passar de 80 que ele não fica, né? Diz aí um radialista evangélico, né? Que ele sai do carro porque ele fica com medo, né? Mas a gente tem que viver nessa realidade espiritual. E Deus é poderoso. E em Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 21, Paulo escrevendo aos Romanos e usando Abraão como referência, olha o que ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança. Creu contra a esperança, porque era algo tão difícil. Os irmãos vão ver no próprio texto que diz: tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, aí que está contra a esperança, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, quer dizer, ele não tinha condição, segundo o tempo, né, a sua condição física, ele já não tinha condição de ter a promessa de Deus, a esperança de Deus, olhando para o corpo, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque também já estava estéril, por causa do tempo, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas aí encerra dizendo: mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Em tudo? Dai graças. Glorifica a Deus. Agradece a Deus. E estando certíssimo, olha a palavra que foi usada, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Será que realmente a gente desenvolve essa fé num Deus muito poderoso, todo poderoso? Não, eu sou meio cético para isso. Isso não é frase de um crente. Eu não sou cético, porque se eu sou cético eu não tenho fé. E a vida do crente, ela tem que ser de fé em fé. A Bíblia nos orienta a viver assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sempre quando eu falo de fé, nós como crentes em Cristo Jesus temos que ser homens e mulheres de fé. E em quarto e último lugar, por que esperar em Deus é tão importante? Porque é esperando nele que somos revigorados. Quantas vezes a gente não está desanimado, vivendo um momento no qual a gente perdeu já as esperanças, e aquilo dá até uma fraqueza na gente, a gente se sente fraco, tá? Olha o que diz Salmos 31, 24: sede fortes e corajosos. Aí ele diz assim: ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Quem vai fortalecer o nosso ser?
Ele. Nós não vamos buscar força dentro de nós, não, né? Tem muitos livros que falam sobre essa autoajuda, né? Você precisa buscar dentro de você aquilo que vai te trazer força. Não, você precisa buscar em Deus aquilo que vai te dar força. Se você confia em Deus, não é dentro de você que você vai encontrar força, não. É em Deus. A palavra de Deus nos diz isso. E para encerrar, Isaías 40, de 29 a 31. Também um dos textos mais bonitos da Bíblia. Faz forte o cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Aí o final diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por que a gente deve esperar em Deus? Porque Ele vai estar renovando as nossas forças. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar mais uma vez louvando a Deus com mais 2 cânticos. Os cultos de quarta-feira eu tenho sido bem objetivos assim, para que a gente possa sair daqui, né, não com muitas palavras, mas com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e que fique guardado em nosso coração, né? Colocar toda a autoridade nas mãos do Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, crer num Deus que é todo poderoso e crer num Deus que nos revigora. Vamos estar louvando a Deus. E que o continuar da semana a gente faça como um animal que fica ruminando o alimento, e isso é maravilhoso. Já pensou, no dia seguinte você está no serviço e você ruminando tudo aquilo que você anteriormente ouviu. Você vai se fortalecer cada dia mais. Ficar de pé e louvar ao Senhor. Sonda-me. Só o some assim, a gente acha que foi arrebatado, né? A gente ficou para trás. Em nome de Jesus, não fica não. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Eu era para ter notificado antes, mas foi encontrado um cartão na saída da estrada aqui da igreja com o nome de Maria e o final Teixeira. Aquele que for dono desse cartão, ele está ali no comércio do Vinícius, que é hortifruti. Então, aquele que encontrar esse cartão, sentir falta em sua casa, Maria, sobrenome Teixeira, procure com o Vinícius, tá bom? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se
só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse culto. Despede-nos em paz para os nossos lares e que, Senhor, nós tenhamos uma boa semana na Tua presença. Amém. No nome de Jesus, amém.